Olá pessoal, vamos continuar a série aqui sobre engenharia diagnóstica. Nos vídeos anteriores eu abordei ali os conceitos iniciais e as principais ferramentas diagnósticas. Hoje eu vou mostrar como aplicar essas ferramentas nos principais processos construtivos, desde a fase de planejamento, projeto, até a entrega da obra e a utilização. Para quem não me conhece, eu sou o Plínio Pires, sou engenheiro civil, mestre em construção civil na parte de durabilidade das estruturas e professor universitário. Eu estou aqui juntamente com o Rafael no canal E Agora Engenheiro e nós estamos soltando vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar aí com quem você acha que pode ser útil esse conteúdo, tá bom? Então vamos começar. No vídeo passado, eu comentei sobre as principais ferramentas diagnósticas, que são a vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Então, esses conceitos eles foram abordados no vídeo anterior. Hoje eu vou mostrar para vocês como essas ferramentas elas são utilizadas nos diversos processos construtivos, nas diversas etapas de construção de um edifício. A engenharia diagnóstica, pessoal, ela está presente em todo o processo de construção. O professor Tito Gomide, o autor do livro Manual de Engenharia Diagnóstica, o precursor da engenharia diagnóstica no Brasil, quem não conhece, eu recomendo acompanhar os trabalhos do professor Tito Gomide com os outros autores envolvidos, tá? Eles que trouxeram esse conceito de engenharia diagnóstica e ele trabalha com engenharia diagnóstica, com perícias na construção civil desde a década de 80, final de 70 para 80. Então é muito importante acompanhar. E ele deixa esse fluxograma aqui. Esse fluxograma ele mostra que a engenharia diagnóstica ele está presente em todos os processos da construção civil. Desde a fase do planejamento, passando pela fase de projeto, depois do projeto você tem a execução da obra. Depois de executar a obra, você entrega a obra, beleza, entregou a obra, agora passa a responsabilidade ali para os usuários da obra, então a fase de uso também é importante, reabilitação e até a parte de desconstrução. A desconstrução é um conceito mais amplo do que simplesmente a demolição. Tá? A demolição seria você simplesmente derrubar aquilo ali de qualquer maneira. A desconstrução não, tem um procedimento técnico para se fazer uma desconstrução. É o conceito mais atual no momento. Na fase de planejamento, pessoal, eu destacaria aqui a vistoria de vizinhança. Vocês vão perceber que a maioria da aplicação das ferramentas diagnósticas, elas sempre iniciam ali com a vistoria, que é o serviço mais simples a ser prestado. Eu vou abordar cada uma dessas ferramentas posteriormente. Nós vamos gravar podcasts e alguns vídeos mais longos só sobre vistoria, por exemplo, sobre uma inspeção, sobre o que deve correr. A vistoria de vizinhança. O que é a vistoria de vizinhança? A partir da década de 70, a vistoria de vizinhança ela ficou muito comum de se fazer ali no ramo imobiliário, em São Paulo praticamente. Tá? O que é essa vistoria de vizinhança? Vamos supor que você vai construir uma obra, ou se você é vizinho de um local onde vai ser construída uma edificação. Se, porventura, aquelas edificações vizinhas ou lindeiras à construção, elas podem sofrer algum tipo de interferência devido àquela construção, é muito importante que se faça essa vistoria. Resumidamente, essa vistoria de vizinhança ela é importante tanto para o construtor quanto para os lindeiros, para os moradores da vizinhança, tá bom? Tanto para provar que aquelas trincas, aquelas manifestações foram devido à obra, como para provar o contrário também. Pode ser que aquelas trincas já estavam presentes naquelas construções antes da obra. Então a construtora, aquela obra, não tem nada a ver com aquilo, tá certo? Então isso é muito importante. Na fase de planejamento, fazer pelo menos uma vistoria de vizinhança. Na fase de projeto, como as ferramentas diagnósticas podem ser úteis? Vamos pensar. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é o famoso BIM, Building Information Modeling. O que significa isso? Modelagem de informação da construção.
Vocês já devem ter ouvido isso, o BIM já está presente aí há alguns anos, porém, nos últimos anos, a partir de 2018, nós tivemos novos decretos e leis sendo aprovados nesse caso. Você sabia disso? E olha só que interessante, o decreto 10.306 de 2020, ele estabelece a utilização do BIM em na execução direta ou indireta de serviços de engenharia para órgãos federais. E nós temos um prazo para obedecer isso. Aqui, se você tem normas para serem seguidas, normas e leis para serem seguidas, você já tem que pensar que você pode prestar um serviço de auditoria. Que a auditoria é o atestado de conformidade. É quando você compara se está sendo seguido ou não. Então, quando você tem uma norma para ser seguido, vai ter serviços de auditoria para serem realizados, tá bom? Então você vai trabalhar ali com a auditoria para constatar a utilização das normas. Fez a auditoria, constatou alguma irregularidade, uma outra ferramenta utilizada ali seria a consultoria, onde você vai prescrever uma solução, o que é que foi encontrado de errado e como fazer da maneira correta, tá? A consultoria é quando você dá a solução, dá o caminho das pedras ali para o seu cliente. Então, várias empresas elas vão precisar desse tipo de serviço, porque nem todo mundo está preparado para trabalhar com BIM da maneira correta, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas o BIM é uma modelagem completa da construção. Ali está envolvido todo o planejamento, todo o orçamento, todo o projeto, os detalhes de todos os projetos, a compatibilização entre os projetos, e aí você consegue acompanhar em tempo real como é que está sendo executado o seu planejamento, como é que está sendo usado o seu orçamento. Então isso vai virar regra em pouco tempo, tá bom? E as empresas vão precisar desse tipo de consultoria, tá? Agora, um detalhe, eu vou abrir aqui umas aspas, porque uma consultoria, a pessoa tem que ser especialista naquele assunto. Então, primeiro, a ferramenta diagnóstica de auditoria, você consegue detectar se está sendo executado ou não. Mas na auditoria, você não tem a obrigação de mostrar qual é o caminho correto, tá bom? A consultoria, sim. Então, na consultoria, tem que ser uma empresa especializada naquele assunto. Senão não consegue fazer a prescrição, fazer o passo a passo de como implementar aquela nova tecnologia. Tá? Então, a consultoria ela não é uma ferramenta diagnóstica, ela está ali na engenharia diagnóstica, mas ela trabalha com as prescrições. E para você prescrever alguma coisa, aí sim você tem que ser especialista na área. Na fase de execução, pessoal, nós temos diversas ferramentas diagnósticas que podem ser aplicadas. Para quê? Porque na fase de execução é a fase mais completa e complexa, onde nós temos que garantir a qualidade executiva e o controle tecnológico daqueles procedimentos. O que seria esse controle tecnológico? É o controle dos diversos materiais, etapas, sistemas, subsistemas. Para quê? Para que seja garantida a qualidade final do produto. Para que você tenha uma edificação que atenda às expectativas do usuário com uma devida qualidade. Então, são usadas no processo de execução, desde as auditorias, vamos lembrar, auditoria, comparação com relação às normas, normas de materiais, normas de execução de serviços, tá bom? Normas de desempenho. Então, eu tenho um parâmetro para ser seguido. Ali nós vamos acompanhar. Então, através de auditorias, através de inspeções, para cada entrega de serviço, você pode fazer uma inspeção e atestar se aquele serviço está correto. E também se encaixa a consultoria. Eu já trabalhei em alguns casos onde a empresa, a construtora, ela estava aplicando um método novo para atingir um certo desempenho acústico. E esse método novo não era muito disseminado na época, e eles contrataram uma consultoria para quê? Para que nossa equipe desse um procedimento técnico, um procedimento executivo correto para ser aplicado com aquela nova tecnologia. Então eles estavam precisando de um procedimento que mostrasse para eles
como executar da maneira correta. Isso é um procedimento de consultoria, tá certo? Então imagina só, a empresa quer aplicar um novo procedimento. A empresa quer aplicar um novo procedimento. Esse procedimento já é bem disseminado, já está bem claro o que acontece, o desempenho esperado daquele novo procedimento. Então, geralmente, as empresas atacam nesse ponto também. E é uma área muito importante e muito interessante de se atuar, tá bom? De novo, para você atuar com consultoria, você vai ter que entender bastante daquele assunto. Você tem que dominar as técnicas. Para você trabalhar com as outras ferramentas, você consegue ter uma vivência prática, lógico, né? Você tem que estudar todas as etapas do processo, porém, se você precisar prescrever, você chama um especialista. Então, para trabalhar com consultoria, você tem que ser especialista naquele assunto, tá certo? Então é isso, a fase de execução, a parte de controle tecnológico é muito importante. E aí você trabalha com as diversas ferramentas: auditoria, inspeção, consultoria, tá bom? E na fase de entrega, pessoal? Assim que você entrega a obra, é importante que você faça pelo menos uma vistoria de entrega para você averiguar a condição em que está sendo entregue ali a edificação, tá bom? E aí é muito importante, se você não fez o acompanhamento certinho ali na fase de execução, agora você vai ter o trabalho um pouquinho maior. E se for constatada alguma irregularidade, você pode fazer uma inspeção mais detalhada e daí pode surgir as auditorias e consultorias. Bom, na fase de uso, nessa fase é onde se concentram as inspeções prediais. Então essas inspeções, elas oportunizam as manutenções periódicas. Então com as manutenções periódicas você vai garantindo o desempenho esperado daquela edificação. Então o desempenho ele está relacionado com os requisitos de segurança, habitabilidade e manutenibilidade, que estão descritos pela norma de desempenho. Dependendo do que você encontrar nessas inspeções, aí seria realizada uma perícia, que é uma investigação mais detalhada ainda, com um nível de detalhes, com um nível de análise maior, onde você vai chegar na conclusão, né, no diagnóstico principal, e daí as consultorias, onde você vai prescrever como corrigir aquilo ali. Então, nessa inspeção, ela é muito importante, principalmente para condomínios. Imagine só, no condomínio você tem diversos sistemas e subsistemas presentes e eles precisam de manutenção. Só que os condomínios hoje, eles não têm caixa para trabalhar tudo de uma vez, para corrigir tudo de uma vez. Então, na inspeção predial, você trabalha com a priorização das atividades. Então, através da inspeção, você vai determinar os defeitos, os problemas, vai listar de acordo com a prioridade de correção e aí você contrata ou você sugere uma consultoria ou você sugere uma prescrição para corrigir esses problemas de maneira gradual. Ninguém vai corrigir tudo de uma vez. Então é muito importante essa parte para você trabalhar ali com um plano de manutenção para aquele condomínio. É uma maneira bem interessante de se trabalhar com a engenharia diagnóstica e a maioria, muitos profissionais têm prestado esse tipo de serviço. E cada vez mais as empresas precisam desse tipo de serviço, tá bom? Então, o mais importante é você entender de fato quais são as ferramentas, como essas ferramentas podem ajudar o cliente e como você vai vender esse serviço para os clientes. Você só consegue fechar o serviço se for interessante para você e para o cliente. Se você não tiver clareza disso, você nunca vai conseguir fechar um serviço. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não se esqueça de compartilhar com seus colegas e não deixe de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Beleza? É isso, até mais. Tchau.